Olá, eu sou André L. Ribeiro e vou responder a mais uma dúvida sobre gestão ágil. Dúvida que está aí na tela para você. Posso medir o desempenho do meu time com base em story points completados? A resposta, para entender, né, a resposta a essa pergunta, a gente precisa, antes de mais nada, entender o que é um story point. Um story point, na realidade, é uma medida relativa de tamanho. E eu sei que provavelmente isso não te ajudou muito ainda, então eu vou precisar de me utilizar dessa figurinha aqui sobre o Scrum. O Scrum é um framework ágil, dentro do qual algumas equipes utilizam os story points como medida para auxiliar no processo de estimativa. Então, de uma maneira bem resumida, o Scrum ele consiste, né, ou ele tem como construto principal as sprints, que são iterações curtas ali, de uma semana até um mês, né, como se fossem mini projetinhos mesmo, dentro das quais eu vou sempre entregar um produto concreto ao final, né? Então essas iterações podem ter de 7 dias até um mês e eu necessariamente vou entregar um produto concreto. Se eu estou desenvolvendo software, eu vou entregar software, não vou entregar papel. Se eu estou desenvolvendo projetos de marketing e comunicação, eu vou entregar vídeo, eu vou entregar arte, eu vou entregar post de rede social, eu vou entregar de fato produtos ali concretos ao final dessas iterações. E um desafio que tipicamente acontece, né, como em todo projeto, isso acontece também dentro da gestão ágil, é o desafio de estimar, quer dizer, como é que eu sei quanto que eu vou conseguir entregar aqui dentro dessa sprint? O Scrum, ele já usa um recurso interessante para, tipo, aliviar um pouco a barra, né, de você ter que acertar, assim, ali na mosca, né, a quantidade de itens, que é a meta da sprint. A meta da sprint é um objetivo de negócio que você tem que atender dentro dessa sprint e o foco está em atender essa meta e não necessariamente em implementar todos os itens, né, que foram indicados para serem realizados dentro dessa sprint. Porém, o que acontece? Para atender essa meta, tipicamente a gente vai puxar alguns itens. Então vamos supor que dentro das coisas que eu tenho a fazer aqui, dentro do meu backlog do produto, das minhas pendências, né, eu defina que eu vou conseguir entregar 5 itens, né, dentro dessa sprint. E como é que eu chego a essa conclusão? Uma das formas, né, da gente chegar a essa conclusão é por meio do uso das story points, né, que são uma maneira de você classificar, de você estimar esforço e complexidade para cada um desses itens que você está puxando aqui. Então, uma escala muito comum que é utilizada aí com os story points é a escala de Fibonacci, né? Então, você poderia ter um requisito com 1 story points, com 2 story points, com 3 story points, com 5 story points, com 8 story points. Essa escala, ela é dada somando sempre os dois últimos valores. Então, 1 mais 2 é igual a 3, 2 mais 3 é igual a 5, 3 mais 5 é igual a 8. Isso é só uma curiosidade. O importante é que você entenda que a gente usa esses story points para poder qualificar, né, o esforço associado à implementação de cada um desses requisitos. E aí a gente volta num ponto importante, que é esse aí. Os story points, eles são a medida relativa de tamanho. E o que eu quero dizer com isso, né? Deixa eu só voltar aqui para o meio a meio. Eu quero dizer que o que é um story point para um time não necessariamente será um story point para o outro time, né? Como é que a gente implementa essa coisa da estimativa relativa? Eu vou pegar um requisito, por exemplo, né, um daqueles que eu optei por fazer uma determinada sprint, e vou chegar num acordo com o meu time que para implementar aquele requisito eu vou gastar, né, entre aspas, aí um story point. E aí, a partir dessa definição de que esse requisito consiste, né, ou corresponde ao meu story point, eu consigo estimar outros, do tipo, esse outro requisito aqui, ele é 3 vezes mais complicado do que esse, portanto, ele teria 3 story points. Esse outro aqui, ele é 5 vezes mais complicado, portanto, ele teria 5 story points. Mas perceba que o story point em si, ele não tem um lastro, ele não tem um significado em si mesmo, ele é só uma maneira de uma forma qualitativa, né, e comparativa você estimar os diversos itens para que você, durante o planejamento daquela sprint, você seja capaz de dizer, olha, eu imagino que eu vou conseguir sim entregar esses 5 itens, porque historicamente a gente tem conseguido entregar 20 story points por sprint e, né, eu fiz uma estimativa agora aqui com a equipe e o total desses 5 itens, desses 5 requisitos correspondem a story points por essa estimativa. Mas o primeiro motivo pelo qual eu não vou medir o desempenho de uma equipe com base nessa quantidade de story points completados é esse. É porque ela é uma medida relativa, é uma medida abstrata e é uma medida subjetiva. Então, um determinado time pode enxergar que um conjunto de requisitos tem 20 story points e um outro time pode enxergar que tem 30, porque o critério deles foi diferente.
A forma como eles chegaram nessa mensuração é diferente. E não se imagina que tem que ser preciso. A técnica é para ser imprecisa mesmo, porque ela é apenas e tão somente para auxiliar aquele time que está fazendo essa estimativa, esse planejamento, essa estimativa no início ali da sprint. Além disso, além desse problema, né? Uma outra coisa que pode acontecer se eu começo a usar os story points como forma de dizer, essa equipe está indo bem porque ela implementou muitos story points, é porque a equipe pode começar a inflar esses story points. Como é algo que não tem lastro, como é algo que não é muito objetivo, como é algo que parte apenas e tão somente de um consenso dentro daquele time, se as pessoas começam a sacar que elas são premiadas porque estão entregando muitos story points, eventualmente elas poderiam dizer, não, esse troço aqui, ao invés de 5, ele mede 8 story points ou 13 story points, né? O ser humano, ele é sempre, digamos, ele age de acordo com os incentivos que são dados para ele. E se você der os incentivos errados, que é premiar quantidade de story points, você acaba podendo ter um comportamento que não é dos mais adequados. E para finalizar, um terceiro motivo pelo qual os story points não são uma boa forma de você mensurar o desempenho é que quando a gente trabalha com a gestão ágil, a gente não quer simplesmente entregar requisito, entregar funcionalidade, entregar a demanda. A gente quer gerar valor, a gente quer que essas demandas, no fim das contas, gerem aumento de lucro para a empresa, aumento de faturamento para a empresa, aumento de market share para a empresa, redução de custos para a empresa, aumento da satisfação do cliente. Essas coisas é que a gente tem que mensurar. E até por causa disso, né, que surgiram, por exemplo, os OKRs, né, que são uma maneira muito mais adequada aí de você estabelecer metas para o seu time, para a sua equipe, porque justamente levam em consideração essa história toda aí da geração de valor para a organização e para os clientes. Então, usar story points para dizer, este time é bom porque ele entregou 20 story points e esse time é ruim porque ele entregou só 10, isso definitivamente não é uma boa ideia por esses 3 motivos que eu explicitei para você. Story points são uma medida relativa de tamanho, então não é comparável entre times. Se você fizer isso, você vai estar gerando incentivos que não são corretos, porque as pessoas podem começar a inflar esses story points, dado que eles são muito subjetivos e abstratos, e por fim, o que interessa não é a quantidade de funcionalidades, mas sim o valor que é gerado para a organização. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Grande abraço e até a próxima.